Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre artigo e numeral, mais dois determinantes do substantivo, tá? E vamos começar então pelo artigo, vamos lá? Cara, definição de artigo já foi. Classificação, os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Artigos definidos especificam um substantivo. Artigos indefinidos generalizam um substantivo. Então vamos lá um exemplo. O garoto se atrasou para a sala, para a aula. O garoto, não era qualquer garoto, era especificamente aquele garoto. Agora, um garoto jogou um papel no rio. O garoto jogou um papel no rio. Um garoto jogou um papel no rio. Quer dizer, aquele garoto, eu não sabia quem era, então é um termo genérico. Utilizei o artigo indefinido. Galera, também é possível falar de um artigo definido de um modo geral. Por exemplo, aquela máxima de Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Está falando de um homem no sentido geral. E eu usei o artigo definido. Então tem que se ligar também nessas circunstâncias, beleza? Vamos começar a falar agora dos empregos dos artigos, tá? Tanto dos definidos quanto dos indefinidos, tá? Emprego do artigo definido. Aparece junto dos nomes próprios, indicando uma familiaridade, como por exemplo, o Davi não virá hoje. O Davi, eu estou me familiarizando. Por quê? Porque é aquele Davi que todo mundo conhece especificamente. Por isso eu usei o definido o Davi. Costuma aparecer ao lado de certos nomes geográficos, principalmente países, oceanos, rios, montanhas e ilhas, do tipo a Suécia, o Atlântico, o Amazonas, os Andes, o Brasil e tudo mais. Omite-se o artigo junto ao vocábulo terra, em oposição a bordo. Por exemplo, o marinheiro chegou à terra. Nesse caso aí, eu teria o quê? A regra geral de crase seria a mais a, palavra feminina, crase no a, ok? Só que nesse caso, terra, quando o sentido é contrário a bordo ou contrário a ar, você não usa a crase, você só usa somente a preposição, porque é terra firme, chão firme, ok? Então não há utilização do artigo. Mas não precisa se preocupar, porque quando formos falar de crase, a gente vai voltar de novo a essa regrinha da palavra terra, ok? Até porque tem muito mais coisa sobre crase. Emprego do artigo indefinido. Vamos lá? Pode adquirir significação enfática, do tipo, ele é um herói. Se eu falo, ele é um herói, eu posso falar também, ele é herói. É o mesmo sentido, só que para dar mais ênfase, eu coloquei um. Ele é um herói. Dá mais ênfase no discurso, tá? Antes de numeral, denota aproximação. Esperou uma meia hora, esperou meia hora. Mas se eu falar, esperou uma meia hora, eu estou aproximadamente meia hora. Antes de pronome de sentido indefinido, dispensa-se o artigo, salvo quando exigir ênfase. Depois de certa hora, não o encontramos. Então já coloquei o certa como indefinição. Então eu não preciso colocar nenhum artigo aí, beleza? Não se emprega artigo definido antes do primeiro termo da sequência um e outro. Então vamos lá o exemplo. Um irmão ia ao teatro e outro ao cinema. Bom, se eu coloquei um irmão e depois eu coloquei outro na continuação do discurso, eu não devo colocar artigo definido, ok? Eu não posso falar o irmão ia ao teatro e outro ia ao cinema. Por quê, galera? Porque nesse caso esse um está fazendo o papel de pronome indefinido, ok? Não é simplesmente, não é um artigo indefinido, nem um pronome. Como é que eu sei isso? Justamente porque eu usei o outro. O outro não é um pronome indefinido, então esse um será também um pronome indefinido. Beleza? Se liga nisso. Galera, agora a gente vai começar a falar do numeral. O que é o numeral? Quando você fala em numeral, você pensa, obviamente, em números, justamente. O que os números indicam? Os números indicam quantidades. Então, o numeral é a classe gramatical quantificadora, né? Que indica, obviamente, quantidade. E ele pode funcionar tanto como adjetivo, numeral adjetivo, como numeral substantivo, ok? Como assim, professor? Eu posso falar, os dois estão fora de perigo. Aí eu substantivei o numeral 2, ok? Porque eu coloquei um artigo antes dele.
Agora, se eu falar os dois garotos estão fora de perigo, aí justamente os dois estão funcionando como adjetivo, modificando a palavra garotos, ok? Vamos continuar? Classificação dos numerais. Os numerais podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários. Os cardinais são aqueles que indicam números absolutos, tá? Quando você pergunta quantos ou quantas, se perguntarem para mim quantos anos você tem, eu vou falar 25, certo? Justamente, 25, absoluto, número absoluto, numeral cardinal. O ordinal, obviamente, indica a ordem dos termos, né? Primeiro, segundo, terceiro e por aí vai. O primeiro garoto, a primeira garota. Lembrando, né, que já o ordinal ele vai concordar em gênero e número com o substantivo. Fracionário. Fracionário indica a fração de algo. Então, 1/4 da pizza foi devorada por aqueles sanguinários. Nossa, que horrível, né? Enfim, 1/4 da pizza foi consumida, melhorou, né? 1/4 da pizza foi consumida pela família inteira. Então isso seria o numeral fracionário. E o multiplicativo, já está no nome, né? Se multiplica. Quando eu falo do dobro, o triplo, quádruplo e por aí vai. Existe ainda o numeral dual, considerado numeral dual, que é a palavra ambos, ok? Você pode usar ambos também como significação adjetiva ou substantiva, né? Ambos chegaram do colégio, ambos os garotos, ambos as garotas, ambas as garotas chegaram do colégio, por exemplo. Emprego do numeral. Também tem regrinhas interessantes, né, para o emprego do numeral, ok? Vamos lá? Vamos acompanhar comigo. Na designação de números, usa-se a conjunção e entre as centenas, dezenas e unidades. 226. Então, centenas, dezenas e unidades, eu dizer ali e a conjunção. Entre os milhares e as centenas, emprega-se o e se as centenas não são seguidas de outro número, 2.200. Então eu empreguei o e porque depois de 200 não tem outra coisa, tá? Sendo seguidas, olha aí, omite-se a conjunção 2.226. Eu coloquei agora, depois de 200, outros números. Então eu omiti antes dele a conjunção e, ok? Coloca-se o e entre os milhares e as dezenas, como também entre os milhares e as unidades. 2026. 2006. Muito bem. Os cardinais funcionam como adjuntos e podem ser substantivos se forem precedidos por artigos ou outro determinante. Então, o exemplo está aí. Os dois acabaram de chegar. Eu já dei esse exemplo, na verdade, quando eu estava falando do conceito do numeral, né? Então aí, os dois acabaram de chegar, funcionando como substantivo, o artigo aí precedendo a palavra dois, ok? Se o sujeito da oração tiver por núcleo substantivo milhões, acompanhado de um adjunto preposicionado no plural, o adjetivo pode concordar com o seu núcleo ou com o adjunto. Ficou confuso? Vamos ver o exemplo. 2 milhões de pessoas foram aposentados ou aposentadas neste ano. Reparou? 2 milhões de pessoas. 2 milhões. Milhões é uma palavra masculina. Então o numeral vai acompanhar o masculino. Só que depois, já na frente, aposentado, que é o adjetivo nesse caso aí, ele pode concordar com o núcleo, que é 2 milhões, né? Milhões, ou com a palavra pessoas, que é o adjunto de milhões, ok? Então, tem que se ligar nisso. Continuando agora o emprego do numeral, galera. Os numerais cardinais precedem os substantivos. 14 dias, 2 casas, 50 anos, 100 anos, ok? Os ordinais podem vir antes ou depois, mas preferencialmente antes, quando se quer designar partes antes do todo, ok? Por exemplo, quinto mês do ano, então é parte do ano, quinto mês, então vem antes. Segundo canto de Os Lusíadas, muito bem, Camões, né, poético, vem antes. Na nomenclatura de papas, reis, séculos, capítulos, etc., usam-se os ordinais até o 10º.
daí por diante usam-se os cardinais, tá? Então até o 10º ordinal, daí por diante cardinal. Dom João I, Pedro II, capítulo 13, ó, depois de 10º, tá? Depois de 10 no caso, 13 já é o cardinal. Luís XV, cardinal, depois do 10º. Agora, quando antepostos é tradicional a forma no ordinal sempre, ok? O 30º capítulo, o 15º filho. Pessoal, então essa foi a aula de artigo numeral. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham também bastantes dúvidas e coloquem as dúvidas aí nos comentários para que a gente possa discutir bastante o assunto, ok? Na próxima aula, a gente vai começar as aulas sobre pronomes. Por que as aulas sobre pronomes? Porque pronomes é bem extenso, beleza? Valeu, galera, um abração!